Voltei! Eu preciso começar esse vídeo aqui levantando dois pontos com vocês. O primeiro é pedir desculpa pela qualidade da imagem, que não tá boa. Eu tô com uma iluminação bem ruim hoje, porém eu não posso deixar de gravar o vídeo de vocês. O segundo ponto é falar sobre isso aqui, o livro de vocês. Então, eu vou sempre estar indicando agora as páginas para vocês acompanharem a atividade, para que vocês consigam ter um entendimento mais completo, certo? Para o assunto de hoje, especificadamente, vocês comecem a partir da página 43, e aí nós vamos vendo até onde vamos seguir, tá? A gente começa na página 43, no módulo de história de vocês. Peguem o material. Aí vocês decidem se vocês começam lendo o módulo para depois assistir o vídeo, ou se vocês assistem o vídeo e depois vão comparar com as informações que vocês têm lá no módulo, certo? Vamos para o vídeo. Chegamos naquele ponto da história, dos primórdios da história da civilização humana, onde nós vamos falar sobre o surgimento da primeira grande civilização complexa. Estamos falando de quem? Estamos falando de Mesopotâmia. Sim, já falamos aqui, a gente precisa fazer uma recapitulada bem rápida. Nós já falamos aqui sobre como a natureza passou por processos, graduais processos de transformação. Falamos sobre como a evolução humana, evolução física e depois evolução social humana nos levou até este momento, e dentro dessa evolução nós falamos de surgimento do Estado, surgimento da ideia de propriedade privada, surgimento da ideia de escrita e comunicação. Tudo isso agora se junta dentro da formação de uma sociedade complexa. É a primeira grande sociedade complexa que nós vamos estudar. E você pode perguntar, tá, mas por que eu preciso entender lá da formação das primeiras sociedades? Gente, desde a primeira aula de história, a gente vem repetindo algumas coisas, e eu acho necessário que a gente repita mesmo algumas dessas coisas. Por que a gente precisa entender o processo histórico? Para a gente poder ter uma noção exata do mundo em que nós vivemos. Por que, então, que nós precisamos entender a formação da Mesopotâmia, que é o nosso conteúdo de hoje? Porque de lá vem, vocês vão ver isso no vídeo de hoje, todas as noções mais básicas e as noções mais clássicas de organização social, de necessidades do homem e de como o Estado, o governo, deve e pode atender essas necessidades, e como que nós, homens, os cidadãos, agimos com relação ao governo. A gente vive no meio agora, num processo em que agora todo mundo fala muito de política. Então, prestem atenção nessas relações políticas que acontecem na história da humanidade desde o início. Nós vamos falar hoje da primeira civilização. Vamos lá? Vamos começar então falando da região. Vai aparecer para vocês a qualquer momento um mapa da região do Crescente Fértil. O Crescente Fértil é uma região formada ali, principalmente porque é irrigada por dois rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. E ele se estende, e outros rios, outros braços menores, obviamente, mas principalmente esses dois rios, e ele se estende ali, desde a região onde atualmente se encontra o Egito, até a região onde atualmente se encontra o Iraque. Dessa região vão surgir várias civilizações, e é por isso que essa região do Crescente Fértil ela é chamada de região berço das civilizações, ou berço da civilização. A primeira ideia de civilização, como falei para vocês, complexa, organizada, grandes cidades com estruturas muito grandes, surge aqui nessa região. Região que hoje ali fica, o Oriente Médio fica ali entre Europa e África, certo? Nesse Crescente Fértil vai se desenvolver um complexo de pequenas civilizações, ou não tão pequenas assim, depende do tempo histórico que nós estamos falando, que é a Mesopotâmia. Não se tem algo muito definido sobre como a Mesopotâmia se formou. O que a gente sabe, em diferentes momentos, vários grupos de civilizações foram se juntando nesse mesmo lugar. Por quê? Porque nesse lugar, como eu falei, tem dois rios, e esses rios transformam a região em uma região fértil, por isso que chamamos de Crescente Fértil. E toda a outra região ao redor dali é uma região muito seca, então é ruim para a agricultura, não tem a presença de água. Lembra que no vídeo passado nós falamos das sociedades hidráulicas? Então, quem são as sociedades hidráulicas? Vamos lá, uma revisão bem rápida da aula passada. Todas as sociedades que se estabeleceram em regiões próximas de rio e utilizaram da água desse rio, para se manter, para manter sua agricultura, para abastecer suas casas, para que seja possível, manter a cidade ali
funcionando. A gente sabe que a gente não consegue viver sem a presença da água doce, água potável. E essa civilização, né, a Mesopotâmia, é um exemplo de sociedade hidráulica. Além disso, na Mesopotâmia surge um tipo de produção chamado de modo asiático de produção. Esse tipo de produção ele vai ser visto, né, ele vai estar presente em várias outras civilizações que nós vamos estudar em vários momentos da história. Então, vamos entender o que é o modo de produção asiático. O modo de produção asiático ele é um sistema econômico e de produção e de trabalho, óbvio, né, com as seguintes características. Primeira delas, servidão coletiva dos camponeses em obras públicas do Estado. Vale lembrar aí, sempre que falamos Estado, falamos governo. O Estado era o dono das terras, das minas e de todos os recursos naturais. Propriedade estatal dos meios de produção. Lembra aí de novo aquela ideia que nós tivemos na aula passada sobre a propriedade privada. Nesse caso aqui, no modo de produção asiático, as propriedades privadas, grande parte delas, pertencem ao Estado. Tem uma monarquia teocrática, vamos lembrar aí o que é monarquia, né? Todos os grupos mais ricos, os grupos da sociedade mais ricos, ligados a uma figura de rei, né? E teocrático, né? O nome teo aí indica que estamos falando de Deus. Então, dentro de uma monarquia teocrática, o governante principal era considerado um deus ou um escolhido pelos deuses, dependendo de qual civilização estamos falando. O Estado, né, o governo, realizava grandes obras públicas para o controle da água e dos rios. E os camponeses pagavam seus impostos e os seus tributos na forma do trabalho ou entregando parte da sua produção. Essa parte aqui, essa fala em que nós falamos sobre como os camponeses pagavam seus impostos, e que a gente falou aqui em comércio, em algum momento, primeiro, vamos fechar os olhos e desapegar da ideia de comércio que nós temos. O que é o comércio que nós entendemos hoje? A gente vai lá com dinheiro, seja moeda, seja papel, e troca por o produto que nós queremos. Estamos falando de uma época em que dinheiro ainda não existia, não por enquanto, porque na Mesopotâmia a primeira ideia de moeda vai surgir também, mas nesse estágio que estamos falando ainda não. Então, quando falamos de comércio, estamos falando de um comércio de trocas de mercadoria. Que eu produzo, eu já usei a parte que eu quero, eu tenho excedente. E o que você produz talvez me interesse. Então, como é que nós vamos fazer comércio? Trocando nossas mercadorias. A gente vai falar melhor sobre esse tipo de relação comercial em outros conteúdos um pouco mais para frente. Mas entendam que quando a gente fala de comércio, de mercadorias, estamos falando neste sentido aqui na Mesopotâmia ainda. Entendemos até aqui o que é o modo de produção asiático? Então vamos entender agora um pouco da história da Mesopotâmia em si. A palavra Mesopotâmia significa justamente terra entre rios. E o nome Mesopotâmia não foi dado pelos próprios moradores, né? O nome Mesopotâmia foi dado pelos gregos. Justamente porque a Mesopotâmia ela se desenvolveu toda ali ao redor dos dois rios que eu já citei aqui, Tigre e Eufrates. E a presença desses rios se fez necessário, né? Fez possível, né? Na verdade, que a agricultura se desenvolvesse naquela região, porque toda a região ao redor, eu falei isso no início do vídeo, era desértica. Então, péssimo para a agricultura, péssimo para conseguir sobreviver. Em determinados momentos, em algumas épocas do ano, esses rios eles causavam cheias. E essas cheias faziam com que outras regiões mais afastadas um pouco dos rios, elas inundassem, obviamente, e aí ficavam férteis também. E é dessa percepção das terras que quando inundavam ficavam férteis, que a primeira grande invenção que nós utilizamos até hoje nas nossas sociedades, a canalização da água, obviamente num processo muito diferente do que nós usamos hoje, né? Essa ideia de levar a água do rio até regiões mais afastadas, ela surge, certo? Os primeiros povos que chegaram na região da Mesopotâmia, eles começaram a ocupar essa região por volta de 3.500 anos antes de Cristo. Não se tem uma noção exata sobre quantos povos, né, de culturas e de regiões diferentes, de origens diferentes, habitaram a Mesopotâmia. Porém, sabemos que pelo menos 6 culturas elas foram muito importantes, tanto para a história da Mesopotâmia, quanto para a história da civilização mundial mesmo. Assim. Então, essas 6 culturas, esses 6 povos diferentes, que estabeleceram culturas diferentes, eles são talvez os povos mais importantes para a própria história, tanto da Mesopotâmia quanto da humanidade.
A gente vai falar detalhadamente sobre esses 6 povos no próximo vídeo, onde continuaremos falando sobre Mesopotâmia. Nesse vídeo de hoje, a única coisa que eu vou falar a mais sobre esses povos é uma questão da sua cultura, né? Durante a grande maioria da existência da Mesopotâmia, os seus povos eles eram politeístas. E aí estou falando de uma cultura religiosa. O que é um povo politeísta? Não sei se a gente já falou sobre esse termo na escola, em sala de aula, não sei se em algum vídeo eu já abordei. Mas, na nossa crença religiosa, da maioria dos brasileiros hoje, emprega-se o monoteísmo. Não na maioria dos brasileiros, na maioria do mundo, acredito eu. Se emprega o monoteísmo. O que é o monoteísmo? É quando eu acredito apenas na existência de um Deus. No caso dessas civilizações mais antigas, estamos falando hoje da Mesopotâmia, mas futuramente vamos falar de outras. E vocês vão ver que a grande maioria delas, praticamente todas elas, eram politeístas, né? E o conceito de politeísmo é justamente a crença em vários deuses. E essa crença em vários deuses, como falei para vocês, ela assegura, ou ela está muito associada à ideia da organização do Estado. E é por isso aí que o chefe de Estado, que durante a maior parte do tempo na Mesopotâmia vai ser chamado de Patesi, né? O chefe de Estado ele vai ser considerado uma reencarnação de um deus ou, né, um escolhido pelos deuses para governar aquela região e aquele povo. O último ponto que é importante a gente falar nessa aula de hoje, falando sobre Mesopotâmia, é justamente abordar sobre a organização social, né? As classes sociais, os grupos sociais que existiam. Gente, nesse ponto eu acho muito importante falar para vocês sobre o seguinte. Para se entender melhor sobre a organização, sobre os grupos e a importância de cada grupo, em algum momento a câmera tá balançando aqui, então, porque o móvel balançou, então, desculpa. Para a gente entender melhor sobre a importância de cada grupo, né, dentro daquela sociedade que estamos estudando, geralmente os livros ou alguns sites que abordam o conteúdo, eles fazem pirâmides sociais. Como é que funciona uma pirâmide social? E prestem atenção, porque talvez a gente veja várias pirâmides sociais no estudo das próximas sociedades ou civilizações. Dentro da pirâmide social, entendam aí o desenho da pirâmide, acho que eu vou colocar uma pirâmide social aqui para vocês observarem. Vocês vão ver que um grupo, obviamente, tem que estar lá no topo da pirâmide, e aí descendo, né, nós vamos chegar na base, na parte de baixo da pirâmide. O que significa que quem está no topo da pirâmide, obviamente, é o grupo mais importante dentro daquele, ou se considerava, era o grupo mais, não vamos falar importante, vamos falar influente, ou mais poderoso. É o grupo que tinha mais poder, que tinha mais influência daquela sociedade. Não vamos falar de termo de mais importante. E na base da pirâmide, lá embaixo, obviamente, vão estar os grupos que tinham menos poder, menos influência. Em algumas sociedades, nós vamos encontrar os escravos justamente aí, nessa base, na parte de baixo da pirâmide. E geralmente a nobreza, o rei, vai estar lá no topo como o representante ou o grupo mais importante daquela civilização. Normalmente, dentro da estrutura da Mesopotâmia, nós vamos encontrar a pirâmide organizada da seguinte forma. No topo, nós vamos ter o rei. Junto com o rei, e um pouco abaixo, obviamente, nós vamos ter a nobreza, né? Todas as classes de famílias mais ricas, que têm terra, que produziam mais, por isso eram mais importantes. Dentro daquele sistema, mais influentes. Não vamos usar o termo importante, até eu errei agora. Abaixo, a gente vai encontrar... E aí vai depender da civilização, a gente vai encontrar aí os membros da igreja, né? Vamos chamar de clero. Abaixo nós vamos encontrar os guerreiros e depois dos guerreiros, mais abaixo, nós vamos encontrar os camponeses, né? As pessoas que vivem ali na cidade e que não estão inclusas nos grupos mais elaborados, nos grupos mais influentes. Como a gente já falou sobre os camponeses, quem mantém a civilização, né, a sociedade, o trabalho, quem mantém ela, né, o trabalho que mantém essa sociedade é o trabalho dos camponeses, né? Os camponeses na Mesopotâmia, e isso vai variar, obviamente, dependendo de que época, de cada sociedade, qual sociedade tinha mais influência naquela época, mas, de um modo geral, os camponeses eles pagavam impostos pesadíssimos, eles que mantinham, tanto com o trabalho braçal, tanto com a doação dos seus impostos, eles que mantinham a organização, né, e a construção, né, da cidade. Vale lembrar que a Mesopotâmia ela chegou a ficar grandiosa, né? Nós vamos ver isso na semana que vem, quando a gente for falando aí dos 6 povos mais influentes.
dentro desse complexo que foi a Mesopotâmia. Porém, essa organização que eu falei para vocês, é importante lembrar que ela fez parte de uma região que passou por várias influências de culturas diferentes. Então, vocês podem achar pequenas mudanças nessa ordem aí de poder. Porém, essa que eu falei para vocês, né, tipo, o rei lá no topo e os camponeses lá embaixo, é mais ou menos aí a ordem que vocês vão encontrar no geral, certo? Nosso conteúdo por hoje se encerra aqui. Nós falamos sobre a Mesopotâmia e demos características da região como um geral, né, dos povos que habitaram aquela região como um geral. Falamos sobre algumas características geográficas do Crescente Fértil também. E na próxima aula, como eu já falei para vocês, nós vamos ver especificadamente aí os 6 grupos sociais, as 6 culturas que mais influenciaram na região da Mesopotâmia e o que é que elas deixaram como legado para a nossa sociedade de hoje. Eu chamei a atenção para vocês para analisar isso lá no começo do vídeo. Dei aí algumas pontas já sobre como nós podemos fazer essa associação, né? Comparar a sociedade da Mesopotâmia com as nossas sociedades atuais. E na aula que vem a gente dá uma sequência nisso e vê de formas mais expressivas até o que essas civilizações desenvolveram lá na época em que estavam no auge da sua cultura e como isso reflete na nossa organização social nos dias de hoje. Prestem muita atenção nisso e não esqueçam, o conteúdo de vocês começa lá na página 43, vai seguir a atividade e vocês podem ler, inclusive, a página 43 e 44, é mais ou menos isso que a gente conversou hoje. E a sequência vai estar na próxima aula, junto com o restante da minha explicação para vocês. Bom vídeo, boa leitura, até a próxima aula. Tchau!